Bom, pessoal, continuando. Eu mostrei para vocês uma sintaxe para criar tarefas, tá? Mas, a bem da verdade, esta sintaxe é um pouco antiga, tá bom? Eu mostrei para vocês porque alguns módulos ainda precisa que seja utilizado desta forma, tá? Eu abri aqui o site do GulpJS, deixa eu aumentar o zoom, gulpjs.com, tá bom? Abri esse site e tá lá, temos o método task. E olha só, a primeira mensagem que vai aparecer é esta aqui, ó. The API isn't the recommended pattern anymore. Você não deveria usar mais este padrão task, que era o padrão oficial lá no Gulp 3 ponto alguma coisa, tá bom? Somente na versão 4 para frente do Gulp é que isso aqui meio que se tornou um anti-pattern, tá? E a gente deveria, então, utilizar uma sintaxe um pouquinho diferente, que é exportando as nossas tarefas, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, olha só, eu até tenho um exemplo aqui, eu vou aumentar um pouquinho o zoom, até tenho um exemplo, tá bem? Esse aqui, ele está desconstruindo, né? Ele está pegando o require gulp e pegando somente a função task, que a gente não precisa disso, tá bom? Mas o que importa pra gente é o seguinte, function, eu tenho uma função normal, olha só o nosso CB aqui e a chamada do CB ali, que foi exatamente como a gente fez no vídeo passado, tá? Aqui ele está chamando a função, mas eu também posso simplesmente exportar esta função. Olha só, deixa eu ver se vai mostrar aqui. Aqui ele não está mostrando. Sim, eu estou ouvindo o método task, né? Mas o jeito mais correto de criar tarefa é nessa segunda URL aqui, ó. Tá? Nessa segunda URL. E aqui sim, ele faz um export, olha só. Aqui. Aumentar um pouco o zoom. Então tá lá, temos ali as duas funções, função clean e função build, e ao invés de eu executar lá o task ponto alguma coisa, né, eu simplesmente exporto as funções que eu quero, tá bom? Esta função build, por exemplo, olha só, é exatamente esta função aqui, ó, tá bom? Exatamente essa. Legal? Então vamos ver no código como é que vai ficar aqui esse nosso exemplo. Vou fechar isso aqui. Deixa eu fechar para ganhar espaço, depois a gente abre de novo. Então, ó, vou comentar tudo isso, tá? E vamos lá. O que eu vou fazer? A primeira coisa é criar uma função. Function. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar este cara de gulpsess, desse jeito, tá bom? E aqui eu vou criar uma função chamada sess, desse jeito. Esta função, ela também vai ter que ter uma função de callback, tá? Porque depois, no final de tudo, a gente vai executar essa função para não dar aquele erro no console, tá ok? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Descomentar, Ctrl C aqui, comentar novamente e colar aqui, tá? Então, criei uma função, o gulp src, faço a mesma coisa com relação ao caminho, passo ali pelo método sess, que agora é gulpsess, não é mais sess apenas, tá? Então passo ali pelo gulpsess, depois coloco esse cara no destino e chamo a função de callback para não dar aquele erro, tá bom? E aí o que eu vou precisar fazer é simplesmente exportar isso aqui. Então módulo, aliás, exports ponto default, que vai ser o nome da nossa tarefa, vai receber sess, que é exatamente esta função daqui, tá? Se eu salvar e testar no terminal, vamos lá. Temos o mesmo resultado. Para a gente saber se está funcionando, eu vou colocar aqui esta cor, termina com 5C5 aqui, salvei, voltar no meu terminal, seta para cima, executou e tá lá 5C5, tá bom? Então, esta é a sintaxe preferida, tá? O que acontece? Alguns módulos vão pedir para você usar a sintaxe mais antiga. E é por isso que eu acabei mostrando. Olha só, no passado, task
era usado para registrar nossas funções como tarefas, tá? Enquanto a API ainda está disponível, a sintaxe, né, utilizando o export, deve ser a sua sintaxe primária, digamos assim, tá bom? O seu mecanismo primário para registrar suas tarefas, exceto em alguns casos onde o export não irá funcionar, tá bom? Então você tem as duas maneiras de criar as nossas tarefas. Esta é a maneira recomendada. Se em algum dia você tiver problema, saiba que você tem essa sintaxe que era a padrão até a versão 3 do Gulp. Maravilha? Só um segundo ponto que eu queria mostrar aqui também. Esta função de callback, ela é uma função que ela vai ser chamada caso dê algum erro nas suas tarefas, tá? Se você olhar aqui no site, ele sempre vai usar essa função de callback, olha só, sempre vai usar essa função de callback, mas eu quero mostrar também uma outra questão. Eu poderia simplesmente omitir esta função, eu posso omitir esta função aqui, simplesmente dando um return aqui, tá? Se eu der um return aqui, o erro também não vai mais existir. Se eu voltar aqui no terminal, tá lá, não temos mais o erro. O mesmo acontece se eu vier aqui executar neste terminal aqui também, tá bom? Olha só, não existe mais aquele erro que tinha dado antes, tá? Simplesmente porque eu retornei um fluxo, né? Digamos assim, eu retornei um fluxo aqui de informação, então ele não vai mais dar aquele erro. Maravilha? No próximo vídeo a gente continua. Um abraço, até lá.